Darleide, eu vou falar um pouquinho aqui para introduzir o porquê de a gente estar começando esse projeto. É um projeto que se chama Remanescente e tem como objetivo falar sobre saúde, falar sobre espiritualidade, falar sobre reavivamento espiritual, sobre reforma de vida. E, e aí ninguém melhor do que você para a gente fazer a estreia desse tema. Para quem não sabe, o termo remanescente ele é usado na Bíblia muitas vezes para se referir, na maioria das vezes, ao povo de Deus. E a gente sabe que no fim dos dias, no fim dos tempos, nos eventos finais, quem vai ser salvo vai ser um remanescente. Né? Esse povo que é salvo é chamado de remanescente. E esse eu tenho certeza que é o nosso objetivo, é o nosso desejo, é o que a gente busca a cada dia nos tornar mais semelhantes a Cristo, para que a gente possa sim ser e fazer parte do remanescente povo de Deus que será salvo. E aqui no nosso Instagram, no YouTube, no nosso Facebook, a gente sempre dá dicas de saúde, fala sobre verdadeira educação, a gente fala também sobre família, estilo de vida de modo geral e de forma bem modesta, eu diria assim, de forma bem... A gente fala também sobre espiritualidade, porque tudo está ligado, mas parece que, pelo menos eu, não sei, a gente parece às vezes tem meio vergonha quando... A não ser, claro, que você é um pastor, né? Você já espera do pastor que ele fale de espiritualidade. Se é você, se é alguém que está ligado diretamente a essa área, a gente já espera que a pessoa fale só de espiritualidade. Mas quando a pessoa está mais ligada em outras áreas, a gente não espera tanto. E aí eu sigo alguns empreendedores digitais, empreendedores do mundo físico também. E Darley, eu fiquei impressionado, estou ainda impressionado, impactado, que esse pessoal, falando sobre empreendedorismo, eles estão abrindo a Bíblia e pregando todo dia. E os caras não são adventistas, não? Eles devem ser cristãos, obviamente, né? Mas assim, os caras estão pregando todo dia, fazendo uma live por dia pregando. Eu falei, gente do céu, peraí. Se eu, que sei o que sei, que tenho a luz que tenho, que faço parte da igreja que faço, eu tô com vergonha, né? Eu tô com receio de falar. Peraí, esses caras falam, esses caras são milionários, são bilionários, tem alguns lá. E os caras estão abrindo a Bíblia e pregando. Falei, não, peraí, eu tenho que fazer isso também. E aí, por isso que eu tive essa ideia, ou essa atitude aí de começar essa série, que eu vou me comprometer pelo menos com 21 episódios aqui, mas que eu quero continuar por mais tempo. Mas eu vou me comprometer com 21 episódios. Você, Darleide, vai fazer a maioria deles, que são 3. Hoje, amanhã e depois. E hoje o tema, já vou passar a palavra aí para você. Hoje o tema que nós escolhemos aqui já começa com os 2 pés no peito, né? No português claro, assim, já escancarado. Eventos finais, a preparação. Né? Se alguém tem dúvida que nós estamos vivendo nos últimos tempos aí, sem alarmismo, sem sensacionalismo nenhum, mas profeticamente nós fazemos parte dos eventos finais. Isso é profético. Então não tem como, não estou querendo ser alarmista nada. Mas desde 1798, profeticamente, nós vivemos no tempo do fim. E na minha opinião, nós agora estamos vivendo no fim dos tempos, que é o fim do tempo do fim. Então, Darleide, a palavra é sua, muito obrigado. Muito obrigado por ter aceito aí o convite. E a partir de hoje também, Darley, eu vou começar todas as lives fazendo uma saudação, que é o seguinte: Salus. Salus. Sabe o que é Salus? Para minha grande surpresa, eu fui pesquisar, né, a etimologia da palavra saúde, e sabia que Salus quer dizer saúde, mas também quer dizer salvação. Você acredita? Então, saúde e salvação é o que eu desejo para você e para todo mundo que está assistindo aí. Que lindo!
lindo, Raul. E, obviamente, como nós estamos juntos aqui nessa live, você pode intervir, participar, fazer pergunta enquanto eu falo, tá bem? Eu Porque vou... eu aviso, combino isso aqui de público, porque todo mundo sabe que mulher fala bastante, eu falo bastante, mas eu acho que vai ficar bem legal se você intervir e pontuar e a gente Legal. fazer pausas aqui enquanto falo. Já Ok. agradecendo o pessoal que está chegando aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Nós escolhemos, né, Raul? A sua sugestão foi de nós escolhermos alguns horários que tivessem, inclusive, algum significado no Ah, Apocalipse, perfeito. Esqueci de né? mencionar isso aí. Conta pra gente isso aí. O projeto, né, chama-se Remanescente, essa série. E em Apocalipse 12:17 fala: irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra o remanescente da sua semente. Né? Que é, quais as características desse remanescente da semente? Eles guardariam os mandamentos de Deus e teriam a fé em Jesus. Na profecia, a própria profecia se explica: o dragão é Satanás, o inimigo de Deus, e mulher é a igreja. Então, no fim dos dias, Satanás se iraria contra uma igreja, contra os remanescentes de Deus, e esses remanescentes têm duas características: que eles guardariam os mandamentos e teriam a fé em Jesus, o testemunho de Jesus. Isso. Então, por isso, Então, Apocalipse 12:17 é o horário da nossa live aí, daqui em diante, às 12:17. muito bom. É que o Raul também, antes de tudo, ele é marketing, é um cara de marketing. Então, ele Formado sabe em aplicar marketing, isso né? Tem para a... o reino. Então, vamos lá. Bom, para que nós partamos do devido lugar, e para que não reste dúvida de que nós temos absoluta certeza de que nós só somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Ainda que esse texto bíblico de Apocalipse 12:17 demonstre claramente, ou revele ali claramente, de que uma das características do remanescente de Deus, do povo de Deus, dos que restam nessa jornada do povo de Deus, é guardar os mandamentos. Ao dizer mandamentos, alguns já podem interpretar que nós estamos partindo do ponto em que as obras nos salvam, especialmente quando os adventistas são abordados muito por esse prisma dos mandamentos, das obras, por não haver uma compreensão exata de qual é a proposta enquanto evangelho, enquanto compreensão de que, por sermos salvos, nós sim damos importância ao resultado desta salvação, de como esta salvação opera em nós. Então, eu vou me dar ao direito, a oportunidade de ir lá para Mateus, capítulo 25, para que nós estejamos assim bem acertados de que esta visão a respeito dos eventos finais, a respeito de nós estarmos vivendo, de fato, dias muito importantes do ponto de vista de quem crê que nós não temos uma história longa pela frente, por nós acreditarmos de que os eventos finais se desenrolam, mesmo como a Bíblia diz, ainda que não façamos disso nenhuma espécie de alarmismo, mas quando eu observo na palavra de Deus, todos os que estavam inteirados com Cristo, todos os que estavam inteirados com o Evangelho, tinham a impressão ou o desejo de que Jesus voltasse nos seus dias. Então, nós devemos, ao mesmo tempo de não sermos alarmistas, também não sermos daqueles que jogam para a eternidade a volta de Jesus. Que sejamos cuidadosos de olhar para a realidade e tomarmos como verdade, e é verdade, aquilo que Jesus Cristo disse, para segundo as estações do ano. Quando nós vimos que o clima começa a mudar, que as folhas começam a cair, que estação é essa? Onde nós estamos? Então, nós estamos num tempo em que tudo nos leva a crer que devamos dar mais atenção a esse pedaço da história e é onde nós nos encontramos. Eu não posso jogar a minha expectativa da volta de Jesus para após a minha morte, porque isso pode me levar, inclusive, a deixar que as coisas rolem como rolam e eu nem mesmo participar desse movimento do Evangelho nos dias de agora. Então, eu me propus a ir lá para a parábola das 10 virgens, que é tão conhecida e o tempo aqui urge, de fazer-lhes lembrar que todos nós fomos convidados para a ceia do Senhor. Aquelas 10 virgens, todas elas estavam com o nome na lista do noivo.
Portanto, quando nós falamos de remanescente, nós vamos entender antes de falar do remanescente, de identificarmos o remanescente, primeiro considerando que o convite do Senhor é para todos. Aquelas Todos. moças, elas foram convidadas, elas estavam com seu nome na lista de convidados, porque o Senhor queria que todas elas estivessem nas bodas, estivessem no encontro, estivessem na chegada do noivo. Mas acontece que metade delas foi prudente em reservar, não só para o agora, mas para o dia de amanhã, para o enfrentamento das crises que viriam. Elas se propuseram a não somente confiar no hoje, mas fazer essa reserva, se necessário, para o dia seguinte. A outra metade daquelas moças escolheram viver o agora. Que é muito o que eu disse anteriormente sobre se eu jogar a minha expectativa da volta de Jesus Cristo, se for para a próxima geração, a tendência, porque isso é da mente humana, se acomodar ao tempo de agora, tendo nenhuma relevância o que vai vir a seguir. Então, pontuando mais uma vez, uma coisa é alarmismo, outra coisa é preparo. Exato. Aquelas 10 moças foram convidadas, Raul. Mas 5 delas, as chamadas imprudentes, é porque elas não pensaram que a experiência delas, a experiência de ir ao encontro do noivo, exigia preparo para o hoje e um preparo para amanhã. Só fazendo um parênteses, Darley, se você me permitir. Claro. Tanto que em Mateus 24, que é o capítulo anterior, Jesus ele vai explanando todos os sinais que haveriam de acontecer antes da chegada do noivo, que é no capítulo 25. Né? Para quê? Para que a gente não fosse pego de surpresa. Né? Então, todos os sinais estão ali, olha, quando acontecer isso, vocês podem ter certeza que está chegando, igual você mencionou sobre aí as estações, né? Então, não é para a gente ser pegos de surpresa, né? Então, essa parábola das 10 virgens, ela está no contexto dos eventos finais. Perfeito. Esse contexto dos eventos finais é para nós. Os discípulos aqui perguntaram assim, Senhor, e quando saberemos que se dará a sua volta? Quando estas coisas acontecerem. Mas olha, serão apenas o princípio das dores. Só que sejamos inteligentes. Nós estamos em 2020 e vendo questões impactando o mundo, como essa enfermidade de agora provocada pelo vírus, pelo coronavírus. Na história recente, o mundo nunca foi impactado como está sendo impactado agora de uma vez só. E a gente precisa se dar conta de que aqueles eventos que Jesus Cristo descreveu, e ele disse, mas olha, guerras, rumores de guerras, tá, nanana, mas ainda é o princípio das dores. Só que a história avança e nós vamos entendendo que o princípio das dores passa a não ser mais princípio e começa a ser dor de verdade. Até que essas dores aumentem e chegue a hora de, vou utilizar agora aqui uma das dores mais intensas, que é pela mulher, da dor do parto, o que era inicialmente a dor para dar sinais de que o bebê vai nascer, passa a ser uma dor mais intensa, aumenta a sua intensidade, até que chegue a dor máxima para o parto. Eu digo isso porque tem pessoas que dizem assim, mas diz que quando virmos essas coisas acontecerem, ainda será o princípio das dores. Já doendo faz tempo. E a gente precisa avançar e compreender que está doendo cada vez mais. Isso não quer dizer nada para você. Não quer dizer nada que numa cidade, numa capital como Manaus, esteja faltando lugar para enterrar os seus mortos. Quando foi que nós vimos isso? Que precisa abrir novas covas para enterrar os mortos, montes. Enfim, a gente precisa entender que nós estamos num processo avançado de dor. E aí, com relação ao que eu dizia sobre o preparo, queridas, gente linda do coração de Deus que está aqui com a gente, nós temos a máxima compreensão, pelo menos a que foi possível que nós angariássemos até agora do Evangelho, de que é importante nós considerarmos que somos salvos pela graça. E a graça é tão salvadora que ela nos avisa a respeito de como nós devemos lidar com, inclusive, ou principalmente, os eventos finais. E você não ficará, ou eu e você não ficaremos de fora
do banquete, da festa, da chegada do noivo, nós não ficaremos de fora porque nós não fomos convidados. O que a parábola está dizendo, todo o contexto do evangelho me faz pensar que não dá para fugir dessa realidade. Eu fiquei de fora do reino de Deus, primeiro, por uma decisão. Eu decido se eu entro para o reino, se eu valorizo o convite para estar no reino, para ser do reino. Portanto, tem a ver com uma decisão que é racional. Racional. Eu quero Racional. ou não quero, porque eu não me importo. Não é uma questão de eu não estou sentindo, eu estou achando. O evangelho não está perguntando do que você acha. O evangelho pergunta o que você decide. É sim, não. Que passar disso vem do maligno. Deus nos deu o poder Deus nos deu o poder da decisão e da escolha, né? Único poder, entre aspas, que Deus nos deu, né? E ele não pode intervir nisso, porque se ele intervisse, ele estaria sendo injusto. E só pode ver amor genuíno quando há escolha, quando há livre-arbítrio. Se não tivesse livre-arbítrio, escolha, nós seríamos apenas robôs criados para adorar um Deus vaidoso. Então precisa haver a escolha racional. Racional, o que você falou. E Deus nos chama a um culto racional diversas vezes na Bíblia, inclusive mais conhecido, Romanos 12:2, quando Deus nos chama não estou sentindo. Nosso coração é enganoso, é cheio dele não vem nada de bom, né? Então a decisão é racional, a decisão é nossa, é individual. É individual. Mas continue. Então, que fique muito claro aqui, segundo a parábola das 10 virgens, que todos são chamados, e há outras parábolas ainda mais específicas, que de próprio Jesus Cristo diz. Todos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essas moças aqui, as 10 virgens, elas todas foram chamadas, mas por que somente metade delas foi escolhida? Porque elas haviam antes escolhido que fariam o que estava no dever de cada uma delas, o verdadeiro preparo para aquele encontro. Nós preparamos para ir à escola, nós nos preparamos para uma faculdade, nós nos preparamos para um trabalho, nós nos preparamos para tudo. Mas no que diz respeito à vida espiritual, ao nosso relacionamento com Deus, nós não consideramos que deva haver um tipo de preparo para os eventos finais. Nós não consideramos que deva haver algum tipo de preparo. Pelo contrário, se Jesus Cristo avisou de como seria, como as coisas funcionariam, então é porque é preciso que eu me comprometa. Eu preciso me comprometer decididamente, racionalmente, pela salvação. Eu preciso cooperar com a salvação. Não é que a salvação oferecida por Cristo tem alguma incompletude. Não, mas é porque o Senhor, ele nos convida a sermos participantes, a sermos colaboradores no processo de quem de fato se compromete com o Evangelho. Sabe, Raul, você faz um trabalho lindo com relação à escola, mantém uma escola de saúde, ou seja, uma escola para ensinar as pessoas a entender saúde, viver saúde, a crer no que sustenta esse movimento para um bem maior. E é fantástico, viu, pessoal, que está chegando por aqui, não conhece a escola de saúde do Raul, chama-se Espaço Viva, e você pode vir, ele oferece programas, está parado, obviamente, mas oferece programas onde você pode vir, ficar 21 dias, 17 dias, né, Raul? Tem diferentes programas para diferentes grupos, mas você vem e aprende desde plantar, colher, com aulas com professores das mais diferentes aulas, médicos, nutricionistas, psicólogos, enfim, pastores, um conjunto de informações que é entregue para ver o indivíduo mudar de vida. A Darleide também. Ah, sim, eu participo. E aí, meus amores, mas o que é o diferencial aqui para quem está na expectativa da volta de Jesus Cristo, na expectativa dos eventos finais e principalmente, né, imediatamente, em salvar pessoas
dos enganos, dos vícios, de uma vida que não tem, que aqui não tem funcionado para dar valor à saúde mental, física. O que é o diferencial? O diferencial é que, por nós conhecermos a respeito do preparo que preciso fazer para o enfrentamento das crises, das dificuldades, dos embates. Sabe ali quando nós lemos em Apocalipse 12, 17, diz que Satanás, né, a serpente, o dragão, ele vai fazer enfrentamento contra os servos de Deus. Os servos de Deus, eles precisam se matricular na escola de Cristo. E na escola de Cristo, você aprende a como usar as ferramentas que o próprio Deus nos concedeu para então estarmos seguros nessa jornada, nesse embate, nesta batalha. E o mundo muitas vezes nos confunde, porque esse é o papel do mundo, o mundo que jaz no maligno. E a nós cristãos que temos o conhecimento do Evangelho, que temos o Espírito, ou que temos buscado o Espírito, porque quer dizer arrogância, isso quer dizer compromisso de que Deus é quem faz essa obra em nós. Mas qual é o diferencial aqui que eu quero pontuar com relação a esse trabalho que Raul faz e que eu colaboro e sobre o qual eu falo nas minhas ministrações, nos meus livros, aqui nas minhas postagens, enfim, eu comunico em todos os aspectos, eu procuro como comunicadora levar ao conhecimento pessoas de que não é só uma vida fitness. A proposta de uma escola de saúde que tem como objetivo oferecer formas de preparo para os eventos finais, para o enfrentamento dos eventos finais, passa, por exemplo, pela saúde. E aí, aqui, a respeito da espiritualidade. Então, veja bem, retomando, o fato de eu cuidar da saúde, o fato de eu dar atenção à saúde, significa dizer que eu estou me preparando também para a volta de Jesus, quando o meu objetivo não é simplesmente estético, ou não é simplesmente para resolver um problema de saúde A, B ou C, mas que principalmente eu tenha discernimento espiritual, eu tenho melhor disposição, eu tenha melhor condição de lidar com as crises que estão aqui adiante de nós e que se levantarão tantas outras mais adiante, queridos. Não significa dizer que nós somos tão somente daqueles que repetem dietas mágicas, que repetem a moda, que aparecem como seguidores de uma moda porque ser gordo ou ser magro é o valor do momento. Não. Nós cuidamos da saúde porque nós somos remanescentes. Nós damos atenção aos mandamentos de Deus porque somos remanescentes. E entre os mandamentos de Deus está que nós consideremos fazer o que estiver ao nosso alcance para que nossa saúde física, mental e espiritual. No que diz respeito à saúde física, o mundo vende para você ter saúde para viver mais. No mundo espiritual, para os remanescentes, ter saúde não é só para viver mais, é para ser útil. Ser útil para a causa, ser útil na pregação do evangelho, ser testemunha de que antes que Harvard diga das suas máximas descobertas e que implemente suas descobertas no mundo, nós possamos dizer que o nosso Deus antecipadamente nos orientou a como vivermos nos últimos dias na face da terra. Portanto, as prudentes ou os prudentes no remanescente do Senhor são aqueles que olham e têm discernimento para diferenciar um tema do outro, uma postura da outra. A postura aqui não é falar a respeito de saúde, nós estamos hoje falando maiormente de espiritualidade, né? Mas a proposta do Raul, que é quem me convidou para esse encontro, ele trabalha com saúde, mas é saúde e evangelismo. A chave da saúde não é para ter um corpo sarado, não é para ter barriga sarada, é para pensar como Cristo, é para ter a mentalidade do céu. Não é, a nossa questão não é malhar o corpo. A nossa questão é, primeiro, ter uma mente capaz de compreender o que está além de um corpo saudável. Posso ler uma citação aqui?
Sim. Posso ler uma citação, Darleide, só para corroborar o que você está falando? Está em Conselho sobre Saúde, página 21, fala assim: é impossível aos homens e mulheres apreciarem as verdades sagradas. Então, peraí, a gente está buscando espiritualidade, não está? Quem busca espiritualidade está buscando a Bíblia, certo? Né? Se é cristão, é claro. Então, se eu quero entender a voz de Deus, se eu quero buscar verdades sagradas, olha o que está falando. É impossível aos homens e mulheres apreciarem as verdades sagradas enquanto se acham sob o poder de hábitos pecaminosos, destruidores da saúde e enfraquecedores do cérebro. Então, se eu quero ter uma vida espiritual, uma boa vida espiritual, se eu quero desenvolver meu relacionamento com Deus, minha intimidade com Deus, eu primeiro tenho que cuidar do básico. O básico é o quê? É a saúde física, a saúde da mente, a saúde do corpo. Essa é a fundação do templo do Espírito Santo. Sem essa fundação, não adianta você querer construir paredes de diamante, teto de ouro, que ela vai ruir, porque não tem base. Não tem base esse templo, não tem fundação. Então, a saúde física é a fundação da vida espiritual. Exatamente. E essa compreensão, ela fica muito aquém para a maior parte dos cristãos. A maior parte dos cristãos Sim. não faz essa conexão. E aí, veja bem, estes mesmos cristãos normalmente pregam que Jesus tem poder para expulsar demônios, que Jesus tem poder para curar, que Jesus tem poder para mover o mundo, mas não consideram que Jesus oferece poder para vencer os seus vícios, para vencer os seus maus hábitos. E aqui mesmo na nossa reunião, quantas pessoas me dizem: Darleide, eu gostaria muito de mudar os meus hábitos, mas eu não consigo. Quando um cristão diz eu não consigo, esse cristão deve ao menos considerar que eu não consigo, mas o meu Deus pode me capacitar. Amém. O meu Deus pode me dar instrumentos, instruções, pode me dar o Espírito, que é o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo, como o apóstolo Paulo diz aos Gálatas, ele diz que não é o espírito de covardia, mas é espírito de coragem, espírito de amor, espírito de determinação, de equilíbrio. Então, não faz sentido que nós, que estejamos esperando Jesus voltar, que como as virgens prudentes, a igreja prudente, se prepara para o encontro com o noivo. E um dos preparos é justamente nós termos um caráter, uma postura, uma atitude, uma mentalidade, que seja uma mentalidade quanto mais possível com o passar dos dias, porque é um processo, uma mentalidade como a de Cristo. Perfeito. Nós estamos num processo de alcançar a mentalidade de Cristo, pelo Espírito, pelo estudo da palavra, pela obediência. Nós não podemos viver uma vida de obediência que se dá em quando eu sinto vontade, eu obedeço. Quando eu não sinto vontade, eu não obedeço. Quando você faz isso dirigindo e tem um semáforo à sua frente, abriu o sinal para você parar, você não consulta seu sentimento. Deixa eu ver o que eu estou sentindo. Para ou não para? Deixa eu ver. Eu acho que eu vou passar o sinal, porque eu consultei o meu sentimento e o meu sentimento disse que é para eu passar. Não, nós precisamos ser práticos. A nossa experiência com Deus, ela precisa ser mais racional do que muitas vezes é. Um cristão que racionalmente declara que Jesus pode expulsar demônios, este cristão precisa cooperar com uma realidade factual. Se esse Cristo é capaz de expulsar demônios, esse Cristo é capaz de me libertar. Um cristão que se permite ser dominado por uma pizza, porque não consegue resistir uma pizza, não pode dizer que em Cristo tem poder para resistir às tentações do diabo. Porque entre uma pizza e uma tentação de adultério, uma tentação de roubo, uma tentação de levar o nome de Deus em vão, transgredir os mandamentos, que são coisas que confrontam a nossa natureza. Sim. Gente, ser espiritual confronta a nossa natureza. Posso ler uma outra citação, Darleide? Deixa eu ler uma citação aqui também para
Para não dizer que a gente está falando coisa da nossa cabeça, né? Aqui, Parábolas de Jesus 331. Ninguém diga, não posso corrigir meus defeitos de caráter. Ou seja, eu nasci assim, eu cresci assim, a minha mãe é assim, eu sou filho de alemão. Sabe o que que é? É que minha mãe é espanhola e meu pai é italiano. Então, né, sabe aquela, né? Não, que eu sou filho de mineiro. Não, é que minha família é gaúcha. Não, mas aqui no Nordeste. Não, é porque aqui no Norte. Então é assim, ó. Ninguém diga não posso corrigir meus defeitos de caráter. Se você chegar a essa decisão, certamente você deixará de alcançar a vida eterna. Olha a gravidade. Por quê? A impossibilidade está em nossa própria vontade. Se você não quiser, você não vencerá. A dificuldade real, é o que você falou, Darleide, vem da corrupção de um coração não santificado e da involuntariedade, ou seja, eu não me disponho a se submeter à direção de Deus. Então, resumiu aí o que você falou. O próprio Deus está falando aqui em Parábolas de Jesus 331. Né? Então, na verdade, isso vem da minha falta de submissão a Deus. Não é porque eu não consigo, não é porque eu sou filho de alemão. Tá cortando? Raul. Deixa eu voltar aqui nos comentários. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Vai dizendo nos comentários aí se estão me ouvindo ou não. Espera aí, vamos tentar chamar de novo. A Darleide. Cadê a Darleide? Só um minutinho aí, pessoal. Não, a Darleide saiu, agora ela tem que voltar. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim ou não? Sim, faz um joinha. Sim, 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 beleza. Então foi com a Darleide lá o problema. Tá perfeito, tá perfeito. Aí, Darleide chegou de novo. Deixa eu chamá-la. Vamos lá. Oi, Darleide. O pessoal estava me ouvindo. Nos comentários eles falaram que estava me ouvindo. Acho que foi você que parou de me ouvir aí. Então foi. Mas olha que interessante. Eu com esse texto aberto aqui e Uau. a gente nem havia combinado. Que legal. Sinceramente, maravilhoso. Então, é justamente isso aqui. Olha, o que está lá em em Judas 24, né? Judas 24 diz assim: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Ele é poderoso para fazermos com que nós tomemos a decisão de alinharmos a nossa espiritualidade, a nossa fé, a nossa convicção a respeito dos eventos finais e sermos práticos neste preparo. Sermos objetivos naquilo que é o nosso chamado, para nós não ficarmos de fora, já que nós fomos incluídos na lista da salvação, mas se nós não cooperarmos, nós ficaremos de fora e seremos tidos como: eu não vos conheço. Por que o noivo diz para as convidadas que não as conhecem? Porque não é somente nós dizermos que somos cristãos. É o quanto nós nos envolvemos intencionalmente, decididamente, intelectualmente com esta mensagem. E não é possível desprezar o fato de que a nossa espiritualidade precisa ser prática. Perfeito. Se ela não é prática, eu não considero então o que Judas está dizendo: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentarmos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. É interesse de Deus que nós façamos preparo objetivo, que façamos preparo coerente. Não é tempo de nós vivermos nem sentimentalismo e nem indiferença. Não é possível que nós estejamos de acordo que somar contra o templo do Espírito Santo, desprezar o Espírito Santo, comendo indevidamente. Raul, olha o que é esse grito no mundo. As principais enfermidades, o que mais mata as pessoas, vem por parte daquilo que elas comem.
Uhum. Olha o que nós estamos passando. Não, O coronavírus vem de uma realidade onde não se tem o menor cuidado sanitário de observar entre o que é imundo, o que é impróprio para o consumo humano, e o mundo está sofrendo por conta de que alguém achou que culturalmente aquilo era legal, é gostoso, saboroso, fazer uma sopinha de morcego. E o que, que tem, gente? Eu é que gosto, nada a ver, eu faço o que eu quero. Isso é para todo mundo considerar que não é uma coisa de fazer o que eu quero porque eu gosto. É porque o que eu faço, o que eu gosto, impacta a minha vida, impacta a vida da minha família e, quem diria, impacta o mundo, porque planeta. alguém fez uma escolha indevida. É verdade. Eu ouvi de um desses empreendedores, agora, esses dias, esse é o único que, pelo menos eu não vi, ele não é cristão, mas ele sabe do que ele está falando? De Hum. ufologia, de ET. Então é assim, é a maneira dele pregar, né? Mas ele está pregando também. Mas olha o que ele falou, gente, ele é top, é um player assim muito bom mesmo na área dele, né, de marketing e tal. Ele falou assim, gente, o mundo, a partir do corona, agora, eles estão muito mais abertos. Olha o que o cara falou, Darley. Para saúde, espiritualidade, vida no campo e família. Vê se não é a mensagem que a gente tem. É a mensagem que a gente tem. A gente tem a mensagem de saúde, tem a mensagem de morar no campo, tem a mensagem de verdadeira educação, né, de família, e tem a espiritualidade. E o cara que nem acredita em Deus, né? Não sei, ele acredita em ET, mas não sei se acredita em Deus. E ele falou isso. Então o mundo está gritando, o mundo está gritando mesmo. A gente está em tempos assim que solenes, né? Solenes, solenes. E nós não podemos nos acovardar. O que você Sim, está me dizendo, né, sua percepção, e é verdade, que as pessoas, mesmo que não sejam cristãs, elas estão se despertando para sentimentos mais nobres, para pensarem melhor, para repensarem a vida. E nós cristãos, especialmente adventistas, porque assim, olha, a Igreja Batista tem uma mensagem, a mensagem do Evangelho, mas ela tem um foco, tem uma direção, tem um chamado, a Batista, enfim, as igrejas de modo geral. Mas todas nós que temos em Deus há uma convicção de que nós temos, cada um de nós, um chamado, uma experiência, uma mensagem, uma luz. E a luz dos adventistas do sétimo dia tem a ver com a saúde. Só que nós, adventistas do sétimo dia, as moças convidadas, né, as convidadas para estar nas bodas do noivo, tem sido bastante displicente. Então, eu sei que aqui provavelmente temos cristãos de várias denominações, mas que sabem que eu sou adventista do sétimo dia. Agora sabe que o Raul, o pessoal que segue o Raul aqui, sabe quem ele é. A nossa fé é esta. E nós não podemos nos acovardar de instruir ou de compartilhar a nossa fé com clareza. Mas veja, perfeito. não são muitos de nós que estão comprometidos em pregar a mensagem de saúde para um mundo doente. Veja bem, é o mundo que está doente. E nós temos a mensagem de saúde. Nós nos calamos ou falamos pela metade. Por quê? Sabe por quê? Porque a maior parte não vive. Porque a gente não vive. Eu vou dizer, né? Porque é uma realidade que a gente precisa encarar. Então, quantos de nós, sabedores das profecias, sabedores de Apocalipse 12, 17 e muito mais, muitos sabedores, sabe as datas, o período, etc, etc, que corresponde a cada coisa na história, mas ela não consegue se livrar dos seus maus hábitos. Ela não, aí ela lança para uma responsabilidade, lança essa responsabilidade e essa oportunidade fora. Porque assim, não basta dizer, precisa a gente cuidar de viver. Então, meus amores, aí já imagino que nós já estamos até chegando ao final do nosso encontro de hoje, mas fica para amanhã. E eu quero falar um pouco mais, Raul, dessa nossa responsabilidade mesmo, de sermos mais atuantes no que diz respeito ao nosso papel. Veja,
Muitos aplausos e reconhecimentos. Ontem eu assisti uma reportagem bem extensa sobre a condição da saúde em Manaus, na Amazônia como um todo, né? Os Uhum. ribeirinhos, que os médicos, os enfermeiros estão passando, é uma coisa deplorável. Deve estar acontecendo em São Paulo, em outros, Rio de Janeiro, mas imagina lá, nos ribeirinhos da vida, com os ribeirinhos da vida, os índios e o pessoal de Manaus ali propriamente dito, a saúde está um caos. Muito bem. Nós fazemos menções na televisão, no rádio, aqui na internet, para valorizarmos o trabalho dos médicos, valorizarmos o trabalho dos enfermeiros, o pessoal da saúde. Nós ficaremos aplaudindo os que estão trabalhando para salvar pessoas, ou nós vamos também, com a mensagem que nós temos, com a condição que nós temos, também fazermos a nossa parte, já que nós temos a mensagem de saúde para compartilhar ao mundo? E ela não pode ser egoísta só para mim. Ela é para mim, ela é para impactar os que estão à minha volta, é para impactar as pessoas que me escutam. Quantas pessoas entram em contato comigo e olha que eu nem vivo postando, falando de como é o meu dia a dia, porque eu ainda tenho muito a chegar lá. Uhum. Muito. Eu tenho que melhorar a atividade física, eu tenho que melhorar questões bem significativas. Mas eu procuro ao máximo dar o meu Uhum. melhor para que pessoas entendam que este é um caminho que também é espiritual. É isso que falta, Darlene, eu acho, para a maioria. Porque assim, ninguém pode falar, não, porque eu batendo. Se o cara que bate no peito fala, eu vivo a mensagem de saúde, nananã, o cara já tá começando errado já, né? Porque todo mundo tem a melhorar. É o que você está falando, essa consciência de ter que melhorar, ela vai ser contínua, eu acredito, até a volta de Jesus. Sempre vai ter alguma coisa que a gente pode melhorar. Então, mas para mim o problema é achar é a galera do nada a ver, entendeu? Não, isso aí não tem nada a ver. Não, mas isso aí é extremismo. Eu vi agora, essa semana, o cara falar, não, o que Ellen White escreveu não são normas. Não são normas. Como se a mensagem de saúde fosse de Ellen White, né? Não fosse bíblica, né? A mensagem de saúde ela está no Gênesis, na criação do Gênesis você tem ali a água, o ar puro, a luz solar, a alimentação do jeito que era para ser, o exercício, o descanso do que era o sábado na criação, a temperança e a confiança. Os 8 princípios são eternos e são instituídos na criação. Enfim, mas o problema maior para mim é quando a gente acha que isso não tem nada a ver. Porque daí eu não vou querer viver, muito menos viver, ué. Se isso não tem nada a ver, por que eu vou viver? Entendeu? Agora, a consciência, quando eu tenho a consciência, não, isso tem a ver, isso é importante para a minha espiritualidade, para eu fazer a fundação do que vai ser a minha vida, do meu caráter, para a construção do meu caráter, isso é a fundação. E caráter é a única coisa que eu vou levar para o céu. Quando eu tenho essa consciência, opa, peraí, então agora eu vou começar a minha caminhada, eu vou começar a minha evolução. Né? E aí um ajuda o outro, ninguém aponta o dedo pro outro, porque tem muita gente também que pega, né, o conselho sobre regime alimentar e pá, na cabeça do outro. Ou a conselho sobre saúde e quer dar paulada na cabeça do outro. Também tá errado. Né? Então, tá faltando isso, a gente entender, compreender e falar, nossa, realmente eu preciso mudar. Então agora eu vou começar. Deixa eu ver, aí o outro ajuda, vou seguir esse, aquele que vai me ajudar. E vou fazer isto na perspectiva dos eventos finais, inclusive, Raul, Como para preparo. ajudar, para ajudar pessoas, para levar as pessoas uma melhor condição de vida, para alimentar para Uhum. praticar este evangelho fazendo uso daquilo que Jesus Cristo fez. O que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo dava. Quando nós estamos Exato. pensando espiritualidade e saúde, nós estamos Uhum. pensando salvação. Quando eu estou Exatamente. pensando em salvação, não é salvar uma alma do fogo do inferno por si só. É salvar uma vida para viver com melhor Uhum. qualidade aqui, enquanto nós estamos vivendo essa época na Terra. Mensagem de saúde, como eu tentei dizer antes ali, quando teve aqueles cortes, é assim, mensagem de saúde não é essa mensagem que o mundo prega, mas que está bem de pregar também. Está ótimo que pregue também. Mas a nossa Uhum. perspectiva a mensagem de saúde, ela é uma mensagem que salva não somente o corpo para agora, Uhum. para ser fitness,
para ser legal, para ser bacana, para ser bonito, para vestir 38, 40, o que quer que seja. Não é uma questão de manequim, é uma questão de eu ter melhor saúde física, o que vai demandar que quando eu estou bem fisicamente, eu estou melhor mentalmente. Pessoas que enfrentam, por exemplo, uma fibromialgia da vida, que é uma dor constante, ela tem tendências a entrar num quadro de depressão, por exemplo. Então eu digo, eu vou orar para curar a depressão de fulana. Eu vou orar e a depressão, e há cristãos que até pensam que é demônio. Não é, é um quadro de saúde que está impactado ali por questões A, B ou C. Mas quando eu levo a mensagem de saúde para ela, olha, você come melhor, você tira este alimento aqui do seu cardápio, faz esse movimento, cuida do sono, toma água, faz isto, faz aquilo, eu estou pregando o evangelho. Exato. Eu estou pregando o evangelho porque eu estou fazendo com que aquela vida seja uma vida que possa ser retomada lá do Gênesis. Quando Deus fez o homem, ele disse o que ele deveria comer, ele disse como ele deveria fazer, lá no Gênesis. Como ele deveria trabalhar, com que ele deveria trabalhar. Aquilo ali, o que nós estamos fazendo de compartilhar a mensagem de espiritualidade e saúde, é alinhando o indivíduo para o retorno para o Éden. É simples assim. E quando eu instruo alguém, você vive muito isso, né, Raul? Quando as pessoas chegam aí na sua escola, elas chegam detonadas. Aí, 17 dias depois ou antes, elas já estão assim, meu Deus, eu parei de tomar o remédio. Meu Deus, eu estou dormindo bem. O que você está fazendo? Você está pregando o evangelho. E eu acho maravilhoso. Já te devolvo a palavra, Raul. Mas eu acho maravilhoso aquele... Como é que eu diz? Que é usado no marketing da ADRA, que é a agência de ajuda humanitária, né? O slogan da ADRA quer dizer assim, transformando o mundo uma vida de cada vez. De cada vez. Se eu consigo impactar positivamente na saúde física, eu estou somando para a saúde espiritual, eu estou somando para a saúde mental, eu estou salvando uma vida para ter melhor compreensão do evangelho e, portanto, levá-la a considerar Jesus, a palavra, a salvação e a vida eterna. Isso faz parte do preparo para a volta de Jesus e do evangelismo. Amém. É isso mesmo, Darley. Você falando, quando a gente faz isso, a gente está levando salvação, né? O ministério de Cristo tinha 3 pontas, né? Ele ensinava, pregava e curava. Ensinava, pregava e curava. E é a mesma coisa que ele pede para nós hoje, só que a gente não cura. Talvez, ele pode ser que exista, enfim, mas não é assim que a gente vê muito. Já através de um milagre. Não, é através hoje do estilo de vida, né? Do que a gente sabe, do que fazer no estilo de vida, você leva a salvação para as pessoas. Você leva a cura e a salvação para as pessoas. E quanto ao preparo que você havia falado aí, tem uma outra citação aqui, Conselhos para a Igreja 237. Fala assim, Deus exige que o apetite seja purificado e que se pratique a renúncia quando se trata de coisas que não são boas. Está falando sobre a reforma de saúde aqui. Essa obra tem de ser executada antes que seu povo possa parecer perfeito diante dele. Então, essa obra de reforma de saúde, essa obra de reeducação de estilo de vida, ela deve ser feita antes. Para quê? Porque é um preparo. Faz parte da preparação. A gente está falando aqui de preparação, né, hoje. E amanhã e depois. Então, é o que você falou. Só estou lendo aqui algumas situações para reforçar o que você falou. E para que não nos acusem de usarmos muitos textos de Ellen White, o que seja, vamos lembrar por qual motivo Jesus Cristo ficou 40 dias no deserto? Que todo cristão deve ter isso muito claro em mente. Jesus, quando ele vai para o deserto, logo no início do seu ministério, ele sai do batismo, ele sai do rio e ele é levado pelo Espírito lá para o deserto. Ele fica 40 dias em jejum. Sabemos exatamente o motivo. E a primeira tentação dele... A primeira tentação. O segundo Adão, ele foi provar. Você me ouve? Tá.
O segundo Adão, que é Jesus, ele foi provar, ele foi vencer e provar que naquilo que o primeiro Adão errou, caiu, pecou, que foi por meio do apetite, Jesus Cristo veio fazer a obra de restauração. Onde um caiu, que foi no apetite, vem Jesus e enfrenta e vence no que diz respeito ao apetite. Então, é bíblico. É por aí que a gente deve começar também a nossa obra de preparo. Assim como Jesus começou por aí, nós também devemos começar. Exato. Darley, a gente tem 5 minutos para a gente finalizar. E eu queria primeiro... Bom, queria que você tecesse aí os seus últimos comentários em 3 minutos, para a gente ficar ainda com 2 minutos para eu falar aqui alguma coisa pro pessoal sobre as próximas lives. Não, como nós ainda teremos 2 encontros, quem gostou aqui, quem ficou querendo mais, vai ter amanhã no mesmo horário. Sim, e na quarta-feira é verdade. no mesmo horário. Então nem preciso me estender muito. Então Tá. só vou citar um texto bíblico para que você tenha mais tempo aí de fazer a sua abordagem. Só vou Legal. citar 2 textos bíblicos, na verdade. São João 15:5, está escrito: sem mim nada podeis fazer. Qualquer experiência que você entenda precisa ser com base em Cristo e no seu poder. E em Mateus 28:18 está: me dado todo o poder no céu e na terra. O Senhor Amém. tem todo o poder no céu e na terra para te fazer vencedor, para me fazer vencedora em nome de Jesus. Amém, amém. É Ele que nos dá força, né? A graça, ela tem 2 faces. Infelizmente, a gente ouve pregar muito sobre uma das faces só. E não ouve sobre a outra. Mas a graça, eu não vou dar tempo, não vai dar tempo de eu achar aqui onde está isso. Se eu não me engano, Romanos 1:5, tá? Mas, enfim, a graça, ela tem 2 faces. Uma é nos perdoar. Uma é nos perdoar, que é o que todo mundo fala. Não, se você pecou, você se arrepende, você pede perdão, a graça cobre seus pecados. É verdade. Agora, lá em Romanos 1:5 fala também que a graça nos dá força para obedecer. Por isso nós somos salvos pela graça. Se você obedece, Darley, se eu consigo obedecer, é porque Deus te deu força. A graça de Deus te deu força. E se você errou, se arrependeu e pediu perdão, ela te cobre. Então, por isso que a graça nos basta. Porque ela nos dá força e ela nos perdoa. Por isso que somos salvos unicamente pela graça. Mas para terminar, Deixa eu ler o texto. Leia. O texto que você citou, Romanos 1:5. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência. Exatamente. Para a obediência. Então recebemos graça para a obediência da fé. Darley, muito obrigado. A gente vai ter que finalizar. Eu só vou responder 2 perguntas aqui, ó. A alimentação tem a ver com a preparação? Sem dúvida, Rafaela. Espero que essa live tenha deixado claro isso, mas as outras ainda a gente vai falar muito sobre isso. Alimentação é questão de salvação? Eu vou deixar essa aqui para amanhã. Essa aqui eu vou ter que responder com mais tempo. E os alimentos, como que a gente vai se alimentar bem se os alimentos saudáveis são caros? Na verdade, isso é um mito e a gente vai também falar sobre isso nas outras lives, então não percam. Amanhã, 12h17, aqui, estaremos juntos. E Darleide, faz uma pose aí. Vou desativar os comentários para o pessoal tirar um print. Está me ouvindo ainda? Está me ouvindo. Faz uma pose, vamos fazer uma pose. O pessoal vai tirar um print e vai postar nos stories ou nos seus stories aí qual foi o maior aprendizado de hoje. Beleza? Pessoal, vocês vão postar qual foi o seu maior aprendizado hoje nos stories e já falando de amanhã, 12h17. Então, Darley, faz uma pose aí. Aê, açaí na arela. Beleza, pessoal? Deram um print? Tá ótimo.